O tesouro invisível. Imagine um mundo onde cada gota de água é disputada como um diamante. Esse mundo, para bilhões de pessoas, já é uma realidade. Embora cerca de 70% da superfície terrestre seja coberta por água, apenas 0,3% desse recurso está acessível para consumo humano. Estamos cercados por um bem precioso, mas sua abundância aparente esconde a fragilidade de sua disponibilidade. Será que damos à água o respeito que ela merece? Ou a tratamos como algo infinito e garantido? A água é, literalmente, a base da vida. Sem ela, nenhum ser vivo pode prosperar, e ainda assim, sua verdadeira importância muitas vezes passa despercebida em nosso cotidiano. Desde os primeiros minutos da vida na Terra, ela desempenha um papel vital em todos os processos biológicos, sendo responsável por manter a temperatura do planeta, alimentar a biodiversidade e, claro, sustentar o próprio ser humano. Contudo, para muitos, a ação de abrir uma torneira ou pegar uma garrafa no mercado não é acompanhada de um pensamento sobre a origem desse líquido. O ato de beber água e lembrar-se da fonte começa com a compreensão profunda do papel essencial da água em nosso mundo. A presença da água em nossa história e cultura. Ao longo da história, as civilizações se formaram ao redor de fontes de água. Os rios Nilo, Ganges, Tigre e Eufrates não são apenas corpos d'água, eles foram os berços das maiores culturas da humanidade. O Egito Antigo, por exemplo, referia-se ao Nilo como o presente dos deuses, pois sua cheia anual fertilizava as terras e garantiam colheitas abundantes. A água, nesse sentido, não era apenas um recurso material, mas também um elemento espiritual, reverenciado e protegido. Hoje, embora ainda dependamos dos recursos hídricos para nossa sobrevivência, a relação reverente parece ter se perdido. A água é tratada como um direito adquirido, algo que estará disponível para sempre, independentemente do nosso uso ou descuido. Mas a realidade é outra crise hídrica já afeta milhões de pessoas em países como a África do Sul, Índia e Brasil, onde o desmatamento, a poluição e o consumo descontrolado colocaram rios e reservatórios em risco. A fragilidade da abundância. Ao abrir uma torneira, é fácil esquecer que essa água pode ter viajado centenas de quilômetros antes de chegar ao nosso copo. Um exemplo notável é o Sistema Cantareira, em São Paulo, que abastece cerca de 9 milhões de pessoas. Durante a crise hídrica de 2014, o sistema chegou ao seu volume morto, uma evidência de que a infraestrutura que garante o acesso à água potável está longe de ser infalível. A dependência de mananciais, que sofrem pressão crescente devido ao desmatamento e à expansão urbana, ressalta a necessidade de reavaliarmos nossa relação com esse recurso. A água como direito e responsabilidade. Embora seja um direito humano reconhecido pela ONU, o acesso à água é também uma responsabilidade compartilhada. Em regiões onde a escassez é uma realidade, comunidades desenvolvem práticas de uso sustentável, como a coleta de água da chuva e sistemas de irrigação eficientes. No entanto, tais esforços não podem ser limitados a áreas vulneráveis. Mesmo em locais onde a água é abundante, o desperdício deve ser combatido como uma questão ética e ambiental. Preservação e o papel individual. Preservar a água começa com pequenas mudanças no cotidiano, fechar a torneira enquanto escova os dentes, reutilizar a água para regar plantas ou instalar sistemas de captação de chuva. Contudo, a proteção das fontes hídricas vai além das ações individuais. Exige políticas públicas eficazes, como a criação de reservas ambientais, o combate ao desmatamento e o controle da poluição industrial. É um esforço coletivo que requer o envolvimento de todos os setores da sociedade. O que estamos dispostos a fazer? Lembrar-se da fonte é um chamado para a consciência, um lembrete de que nossas ações têm impacto direto na disponibilidade da água para nós e para as próximas gerações. Quando você beber a água da próxima vez, pergunte-se de onde ela veio.
Que caminhos percorreu? Que preço foi pago pela natureza para que ela chegasse até você? Responder a essas perguntas é o primeiro passo para valorizar a fonte e garantir que ela continue jorrando para todos. Gratidão pelos recursos naturais. O valor das coisas quando elas faltam. Em um dia comum, você abre a torneira e não sai uma gota d'água. O simples ato de tomar banho, cozinhar ou regar as plantas torna-se impossível. Esse cenário, ainda que temporário para alguns, é uma realidade diária para milhões de pessoas em regiões afetadas pela escassez de água. E é nessas horas, quando o básico nos falta, que percebemos o quanto algo aparentemente simples é, na verdade, essencial. Mas por que esperamos perder algo para aprender a valorizá-lo? A gratidão é uma virtude que, frequentemente, só emerge diante da ausência. Na correria do dia a dia, não paramos para refletir sobre o quanto devemos aos recursos que nos cercam e, mais especificamente, a água, esse elemento fundamental para a vida. Este capítulo propõe uma jornada de conscientização sobre como cultivar a gratidão pelos recursos naturais pode transformar a nossa relação com o planeta e com nós mesmos. A água na cultura e na espiritualidade, um símbolo de vida e reverência. Muitas culturas ancestrais tinham um profundo senso de gratidão pela água. Para os povos indígenas brasileiros, a água é considerada um ser vivo, que merece respeito e proteção. Rituais e cantos são realizados para agradecer as fontes e rios que fornecem sustento às comunidades. No Japão, a cerimônia do chá é uma prática que, entre outros aspectos, simboliza respeito pela natureza e pela pureza da água. No cristianismo, a água é um símbolo de purificação e renascimento, sendo essencial nos ritos de batismo. Em todas essas tradições, a água não é apenas um recurso, é um elo sagrado com a vida. Esses exemplos mostram que o sentimento de gratidão pelos recursos naturais não é algo novo, mas algo que tem sido esquecido na modernidade. Em um mundo dominado pela exploração e pelo consumo excessivo, lembrar-se da fonte nos reconecta a uma perspectiva mais equilibrada e respeitosa. Os custos da ingratidão, um alerta global. A ingratidão pelos recursos naturais não é apenas uma falha moral, mas também um caminho perigoso para a humanidade. A degradação ambiental, o desmatamento e a poluição de rios e oceanos são reflexos de uma mentalidade que prioriza o lucro imediato em detrimento da preservação. Um caso emblemático é o do rio Tâmisa, na Inglaterra. Durante a Revolução Industrial, o rio foi tão poluído por resíduos industriais que, em 1858, foi declarado biologicamente morto. Apenas após décadas de esforços, incluindo regulamentações rigorosas e campanhas de conscientização, ele voltou a abrigar vida. Esse exemplo nos mostra que o descaso com os recursos naturais cobra um preço alto, um preço que poderia ser evitado se houvesse um senso de gratidão e respeito desde o início. Como cultivar a gratidão pelos recursos naturais? Gratidão não é apenas um sentimento, é uma prática ativa. Para desenvolver uma conexão mais profunda com os recursos naturais, podemos adotar algumas abordagens simples e poderosas. Atenção plena ao consumo ao beber um copo d'água. Dedique alguns segundos para refletir sobre o caminho que ela percorreu até chegar à sua mesa. Essa prática de mindfulness ajuda a criar uma conexão emocional com o recurso. Gestos simbólicos rituais, como regar uma planta com cuidado ou preservar uma nascente, são formas de demonstrar respeito pela água e pelos recursos naturais de maneira prática. Educação ambiental e ensinar as crianças sobre a importância da água e da natureza pode cultivar uma geração mais consciente. Atividades como visitas a reservas naturais ou projetos escolares sobre o ciclo da água promovem essa conscientização. Ação coletiva, participar de projetos de recuperação de nascentes, mutirões de limpeza de rios ou campanhas de preservação criam um senso de comunidade e pertencimento. A gratidão como transformação pessoal. Além de benefícios ambientais,
a gratidão pelos recursos naturais também traz transformações internas. Estudos mostram que pessoas gratas tendem a ser mais felizes e resilientes. Quando aplicamos esse princípio à natureza, passamos a perceber sua beleza e complexidade, mesmo em detalhes simples, como o som de uma cachoeira ou o frescor de uma manhã após a chuva. Essa conexão mais profunda nos faz agir não por obrigação, mas por um sentimento genuíno de cuidado e respeito. Quando reconhecemos que dependemos da natureza para tudo, do ar que respiramos à água que bebemos, nos tornamos mais humildes e conscientes de nosso papel no equilíbrio do planeta. Gratidão em cada gota. Da próxima vez que você abrir a torneira, pergunte-se: eu estou valorizando este presente? Lembrar-se da fonte não é apenas uma questão de reconhecimento, é um convite para reavaliar nossas prioridades, ações e o impacto que deixamos no mundo. A gratidão pelos recursos naturais é o primeiro passo para uma relação mais equilibrada e sustentável com o planeta. Porque, afinal, tudo que recebemos da Terra vem da mesma fonte que nos deu a vida. Lembrar das origens, um olhar para o passado. O que nos torna quem somos? Quando foi a última vez que você parou para refletir sobre as pessoas, os lugares e as experiências que moldaram quem você é hoje? Muitas vezes, somos tão focados em nossos objetivos futuros que esquecemos de olhar para trás, para as fontes que alimentaram nossas conquistas e nossa essência. Mas e se as respostas para o que buscamos estivessem justamente no passado? Lembrar das origens é mais do que um exercício de memória, é uma jornada de autoconhecimento e reconexão. A fonte de nossa identidade. Lembrar das origens é reconhecer que ninguém se constrói sozinho. Cada indivíduo é o resultado de um conjunto complexo de influências, a cultura de onde veio, a família que o criou, as lições aprendidas em momentos desafiadores. Nossa história pessoal é como um rio, que se forma de inúmeras pequenas nascentes, e ignorá-las é perder a chance de compreender quem realmente somos. Nossas raízes não se limitam ao local de nascimento ou à família biológica. Elas incluem as comunidades que frequentamos, os valores que aprendemos e até mesmo as decisões que tomamos. Por exemplo, uma pessoa que valoriza a disciplina e o esforço pode ter sido influenciada por pais que trabalharam arduamente, ou por uma cultura que preza o mérito. Reconhecer isso não diminui o valor de nossas conquistas, mas nos ajuda a enxergar a profundidade de nossa trajetória. Histórias de conexão com as origens. Ao longo da história, há inúmeros relatos de pessoas que redescobriram seu propósito ao revisitar suas origens. Um exemplo é o do famoso autor Maya Angelou, que, após anos vivendo em diferentes partes do mundo, sentiu a necessidade de revisitar sua cidade natal nos Estados Unidos. Ao reconectar-se com sua terra e suas memórias, encontrou inspiração para escrever obras que impactaram milhões. Sua história nos lembra que, muitas vezes, nossas maiores forças vêm das raízes que consideramos esquecidas. Da mesma forma, comunidades inteiras encontraram revitalização ao valorizar suas tradições e práticas locais. Povos indígenas, por exemplo, têm buscado preservar suas línguas e costumes, entendendo que essas são as fontes que os conectam ao passado e lhes dão força no presente. A importância de reconhecer nossas origens. Lembrar das origens não é apenas uma questão de nostalgia. É um ato de respeito e gratidão. Ignorar nossas raízes pode nos tornar alienados de nós mesmos, como um rio que se desconecta de sua nascente. Essa desconexão pode levar a crises de identidade e a sensação de vazio, especialmente em um mundo que valoriza tanto a produtividade e o progresso. Além disso, olhar para o passado pode nos ajudar a superar desafios atuais. Quando enfrentamos dificuldades, lembrar de como nossos antepassados lidaram com adversidades pode ser uma fonte de força. Seja um sacrifício feito por nossos pais para nos educar, seja a resiliência de nossos avós diante de tempos difíceis, há lições valiosas que podemos aplicar em nossas vidas. Como revisitar suas origens?
Revisitar o passado não exige uma viagem literal, embora isso possa ser transformador. Há várias maneiras de explorar nossas raízes e redescobrir o que nos torna únicos. Histórias familiares. Converse com parentes mais velhos e descubra detalhes sobre a história de sua família. Muitas vezes, esses relatos contêm não apenas fatos, mas também lições e valores que moldaram sua jornada. Revisite lugares marcantes. Retornar a um lugar importante de sua infância ou juventude pode trazer memórias e insights poderosos sobre quem você era e quem você se tornou. Explore sua cultura. Pesquise sobre a história e as tradições de sua comunidade ou grupo étnico. Conhecer as lutas e conquistas de seu povo pode ser profundamente inspirador. Reflexão pessoal. Tire um momento para escrever sobre momentos marcantes de sua vida. Que decisões o trouxeram até aqui? Quem ou o que teve um impacto significativo em seu caminho? Reconexão com a fonte coletiva. As origens não são apenas pessoais, elas também são coletivas. Como sociedade, frequentemente nos desconectamos das fontes que nos sustentam, tanto físicas quanto culturais. Por exemplo, a modernidade muitas vezes nos afastou da terra, dos ciclos naturais e das tradições comunitárias. Ao reconectarmos-nos com essas fontes, recuperamos não apenas um senso de pertencimento, mas também de responsabilidade. Por isso, movimentos que valorizam práticas tradicionais e sustentáveis têm ganhado força, como o resgate da agricultura familiar e das medicinas naturais. Esses esforços não são apenas nostálgicos, mas uma forma de lembrar que o progresso só é verdadeiro quando honra as bases que o sustentam. Honrar a jornada. Lembrar das origens é um ato de amor, tanto por si mesmo quanto por aqueles que vieram antes de nós. É reconhecer que o caminho que trilhamos está pavimentado com as contribuições de muitos familiares, amigos, culturas e até mesmo erros cometidos ao longo da jornada. Ao honrar a fonte, encontramos uma nova clareza sobre quem somos e para onde estamos indo. Na próxima vez que se sentir perdido ou desconectado, lembre-se: sua força está nas raízes. E ao reconhecer isso, você encontrará uma renovada energia para enfrentar os desafios do presente e construir um futuro mais significativo. A fonte das relações humanas. Quem sempre esteve lá por você? Em algum momento da vida, alcançamos algo que nos enche de orgulho, uma conquista no trabalho, a realização de um sonho ou a superação de um obstáculo. Mas, ao celebrarmos, quantas vezes paramos para reconhecer as pessoas que nos ajudaram a chegar lá? O professor que acreditou em nós, o amigo que nos encorajou, os pais que fizeram sacrifícios silenciosos. Assim como a água de um rio depende de sua nascente, nossas vitórias são, muitas vezes, fruto de um esforço coletivo. Será que estamos lembrando de quem nos apoiou ao longo do caminho? Relações humanas. Fontes de força e crescimento. As conexões que construímos com outras pessoas são fundamentais para nosso crescimento pessoal e emocional. Desde o nascimento, dependemos de laços profundos para nos nutrir física e emocionalmente. Uma criança que recebe cuidado, amor e estímulo desenvolve confiança e segurança para explorar o mundo. Da mesma forma, na vida adulta, nossas relações continuam sendo fontes de aprendizado, apoio e inspiração. Contudo, em um mundo cada vez mais acelerado, a gratidão pelas pessoas ao nosso redor pode ser facilmente esquecida. Parar para reconhecer aqueles que foram essenciais em nossa jornada não é apenas um ato de humildade, mas também de valorização das conexões que nos tornam humanos. O valor do reconhecimento. Lembrar-se da fonte nas relações humanas significa reconhecer o papel que os outros desempenham em nossas vidas. Não se trata apenas de expressar gratidão, é um ato de validação e reforço dos laços. Psicólogos destacam que o reconhecimento fortalece vínculos, promove empatia e aumenta a satisfação mútua em relacionamentos pessoais e profissionais. Por outro lado, a ingratidão, mesmo que não intencional, pode gerar ressentimento e afastamento.
Imagine um colaborador que contribui significativamente para o sucesso de um projeto, mas não recebe crédito. Ou um amigo que sempre está disponível, mas nunca é lembrado quando precisa de apoio. A falta de reconhecimento corrói as relações, enquanto um simples obrigado pode ser transformador. O papel do sacrifício invisível. Muitas vezes, o esforço que alguém faz por nós é silencioso e invisível. Pense em um pai que acorda cedo todos os dias para garantir que sua família tenha conforto, ou em um mentor que investe tempo e energia para orientar alguém sem esperar nada em troca. Essas são as fontes ocultas que alimentam nossas conquistas. Um exemplo marcante é o de Malala Yousafzai, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Embora sua coragem seja admirável, ela frequentemente reconhece o papel de seu pai, Ziauddin, que desafiou normas culturais e a incentivou a buscar uma educação de qualidade. Essa relação mostra que por trás de grandes realizações, muitas vezes, há um suporte inabalável vindo de uma fonte silenciosa. Como reconhecer as fontes em nossas relações? Cultivar a gratidão nas relações humanas não exige gestos grandiosos. São os pequenos atos que mostram reconhecimento e fortalecem os laços. Agradeça explicitamente um simples obrigado tem poder. Expressar gratidão por algo específico, seja por um conselho ou um ato de bondade, mostra que você valoriza o esforço do outro. Pratique a escuta ativa. Muitas vezes, as pessoas que nos apoiam não buscam reconhecimento, mas desejam ser ouvidas. Demonstrar interesse genuíno no que elas têm a dizer é uma forma poderosa de valorizá-las. Retribua sempre que possível. A gratidão não precisa ser apenas verbal. Retribuir o apoio recebido, seja com tempo, atenção ou ajuda prática, fortalece o senso de reciprocidade. Honre as memórias compartilhadas. Recordar momentos importantes vividos com alguém e mencionar como isso impactou sua vida é uma maneira significativa de celebrar a relação. Quando esquecemos a fonte, lições de reconexão. Esquecer de valorizar os outros é um erro comum, mas reconectar-se com essas fontes ainda é possível. Um exemplo inspirador vem do empresário americano Howard Schultz, CEO da Starbucks. Apesar de sua posição de destaque, ele nunca esqueceu suas origens humildes e frequentemente fala sobre os sacrifícios de seus pais para sustentá-lo. Schultz não apenas reconhece sua história, mas também usa sua influência para criar oportunidades para outros. Assim, mesmo que você perceba que negligenciou relacionamentos importantes no passado, sempre há tempo para corrigir o curso. Um telefonema, uma mensagem ou uma conversa sincera podem restaurar e até fortalecer laços. A fonte como ciclo infinito. As relações humanas, como uma nascente que nunca seca, têm o potencial de nutrir continuamente aqueles que se conectam a ela. Ao honrar quem esteve ao nosso lado, também nos tornamos fontes para os outros. Isso cria um ciclo de apoio e gratidão que se expande e fortalece, alcançando novas gerações. Imagine o impacto de um professor que inspira um aluno, que mais tarde se torna mentor de outros jovens. O gesto inicial se multiplica, criando uma rede de apoio e transformação que ecoa no futuro. Nunca esqueça quem foi sua ponte. Na jornada da vida, muitos atravessaram rios em pontes construídas por outros pais, professores, amigos ou até desconhecidos que estenderam a mão em momentos cruciais. Quando bebemos da água da conquista ou da superação, devemos lembrar de quem foi a ponte para que chegássemos lá. Reconhecer essas fontes é mais do que um gesto de gratidão, é um tributo à humanidade que nos conecta, a fonte da ética e da responsabilidade coletiva. O que realmente sustenta uma sociedade? Imagine uma árvore frondosa, oferecendo sombra e frutos a quem passa por ela. Agora, pense no que sustenta essa árvore: raízes profundas que permanecem invisíveis, mas são essenciais para que tudo acima do solo exista. Assim é a ética, o alicerce invisível que sustenta as relações humanas,
as instituições e a convivência social. E, assim como esquecemos das raízes ao admirar a copa de uma árvore, também corremos o risco de ignorar as fontes que moldam os valores coletivos. Mas o que acontece quando nos desconectamos dessas origens? A ética como uma fonte insubstituível. A ética não é apenas um conjunto de normas ou códigos. É o sistema de valores que guia decisões e ações, tanto individuais quanto coletivas. Ela é a fonte que garante o equilíbrio entre direitos e deveres, entre liberdade e responsabilidade. Sem ética, sociedades entram em colapso, pois perdem o senso de justiça e coesão. Mas de onde vêm esses valores? Em grande parte, eles emergem das lições do passado, das experiências compartilhadas por comunidades e civilizações. Quando lembramos a fonte, ou seja, revisitamos os fundamentos éticos que moldaram nossa cultura e sociedade, temos a oportunidade de corrigir desvios e reforçar práticas que promovam o bem comum. Exemplos históricos de conexão e desconexão. Ao longo da história, sociedades que esqueceram suas bases éticas enfrentaram sérias crises. Um exemplo é o colapso do Império Romano, onde a corrupção e o desrespeito às leis foram fatores cruciais para sua decadência. O esquecimento das fontes que sustentavam a coesão social, como a virtude cívica e o respeito às instituições, resultou em desordem e enfraquecimento. Por outro lado, quando valores éticos são resgatados e reafirmados, sociedades florescem. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada após a devastação da Segunda Guerra Mundial, é um exemplo poderoso de como uma reconexão com princípios fundamentais de liberdade, igualdade e dignidade pode gerar mudanças globais. A responsabilidade coletiva, uma extensão da ética. Lembrar-se da fonte ética implica reconhecer que todos temos um papel na construção de uma sociedade justa. A responsabilidade coletiva é como o leito de um rio dá direção e sustenta o fluxo das ações individuais. Essa ideia se manifesta em ações como cidadania ativa, participar de decisões políticas, respeitar leis e cobrar transparência das lideranças são formas de exercitar nossa responsabilidade coletiva. Sustentabilidade ambiental, reconhecer que os recursos naturais são finitos e que nossas escolhas individuais afetam o bem-estar de todos é um princípio ético que transcende gerações. Solidariedade social, lutar contra desigualdades e apoiar os mais vulneráveis demonstra que entendemos nossa interdependência como seres humanos. Os perigos do esquecimento ético. Quando esquecemos as bases éticas que sustentam a coletividade, abrimos espaço para desigualdades, injustiças e crises. O esquecimento pode ser gradual, como quando priorizamos interesses individuais sobre os coletivos, ou abrupto, como no caso de regimes totalitários que desrespeitam direitos fundamentais. Um exemplo contemporâneo são os desafios da era digital. A internet trouxe avanços incríveis, mas também expôs questões éticas complexas, como privacidade, manipulação de informações e discurso de ódio. Ao esquecer os princípios éticos que deveriam guiar o uso da tecnologia, corremos o risco de transformar ferramentas de progresso em armas de destruição social. Como reafirmar a fonte ética? Reconectar-se com os fundamentos éticos não exige revoluções, mas pequenas ações conscientes. Aqui estão algumas formas práticas. Educação ética, ensinar ética e cidadania nas escolas é fundamental para formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. Reflexão pessoal e comunitária, pergunte-se: minhas ações contribuem para o bem coletivo? Grupos de discussão em comunidades também podem promover debates sobre valores éticos. Reconheça o passado, mas olhe para o futuro. Honrar os valores que funcionaram no passado é importante, mas também é necessário adaptá-los às realidades e desafios modernos. Apoio a líderes e instituições éticas. Valorizar lideranças que praticam transparência e responsabilidade ajuda a criar um ciclo virtuoso na sociedade. A ética como fonte de esperança.
Embora os desafios éticos atuais possam parecer esmagadores, lembrar-se da fonte nos oferece esperança. A história mostra que, quando comunidades se unem para reafirmar valores fundamentais, transformações significativas acontecem. Um exemplo é o movimento pelos direitos civis liderado por Martin Luther King Jr., que trouxe avanços em igualdade racial ao resgatar princípios de justiça e dignidade. Ao reforçar os valores éticos em nossa vida pessoal e coletiva, não apenas preservamos as conquistas do passado, mas também plantamos as sementes para um futuro mais justo e equilibrado. O legado que escolhemos deixar. A ética é a fonte invisível que nos sustenta como sociedade. Reconhecê-la e reafirmá-la não é apenas um dever, mas uma escolha que define o legado que deixaremos para as próximas gerações. Cada decisão tomada hoje, seja individual ou coletiva, molda o curso do rio que seguirá adiante. Lembrar a fonte no trabalho e na realização pessoal. Você trabalha apenas pelo salário? Imagine o momento em que você alcança uma grande conquista no trabalho, talvez a conclusão de um projeto desafiador ou a promoção tão desejada. Agora pergunte a si mesmo o que realmente trouxe significado a essa realização. Foi o dinheiro, o reconhecimento ou algo mais profundo? Muitas vezes, na busca por sucesso, esquecemos de nos perguntar por que começamos essa jornada. E se a resposta para um trabalho mais significativo estivesse na fonte da motivação que nos trouxe até aqui? Trabalho como propósito, a conexão com a fonte. O trabalho ocupa uma parte significativa de nossa vida. Ele é mais do que uma troca de tempo por dinheiro, é uma oportunidade de expressar habilidades, impactar o mundo e crescer como indivíduo. No entanto, com as pressões diárias e metas aparentemente intermináveis, é fácil perder a conexão com o propósito original que nos fez escolher nossa profissão ou caminho. Lembrar a fonte no contexto do trabalho significa revisitar as razões que nos motivaram a começar. Talvez tenha sido o desejo de ajudar outras pessoas, a paixão por criar algo novo ou a busca por estabilidade para sua família. Ao reconectar-se com esse propósito, o trabalho deixa de ser apenas uma obrigação e se transforma em um meio de autorrealização. Histórias de conexão com a fonte profissional. Grandes histórias de sucesso frequentemente envolvem uma profunda conexão com a fonte. Um exemplo marcante é o de Steve Jobs, cofundador da Apple. Em um famoso discurso na Universidade Stanford, Jobs falou sobre a importância de conectar os pontos, revisitar as experiências e motivações do passado para encontrar sentido no presente. Ele reconheceu que as aulas de caligrafia que frequentou por curiosidade, anos antes de fundar a Apple, influenciaram diretamente o design elegante dos computadores Macintosh. Outro exemplo é o de médicos e professores que, apesar de enfrentarem desafios como baixos salários e altas demandas, continuam se dedicando às suas profissões. Para muitos, o que os sustenta não é a recompensa financeira, mas a lembrança de por que escolheram esse caminho e o desejo de transformar vidas. Quando perdemos a conexão. A desconexão com a fonte do propósito pode levar à insatisfação no trabalho, eventualmente, ao burnout. A pesquisa do psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi sobre o estado de flow quando estamos completamente imersos e realizados em uma atividade revela que a falta de significado no trabalho é uma das principais razões para a exaustão emocional e a perda de motivação. Os sinais de que estamos desconectados incluem: trabalhar apenas pelo pagamento, sem paixão pelo que fazemos. Sentir-se constantemente desmotivado ou frustrado. Questionar o valor do esforço investido no dia a dia. Como reencontrar a fonte no trabalho? Reconectar-se com a fonte no trabalho exige introspecção e pequenas mudanças práticas. Aqui estão algumas estratégias. Reflita sobre suas motivações, pergunte a si mesmo: por que escolhi esta carreira ou projeto? Que impacto eu quero gerar?
Revisitar seus objetivos originais pode trazer clareza e renovação. Celebre pequenas vitórias. Reconhecer os passos que você deu até aqui ajuda a valorizar sua jornada e a reforçar sua conexão com o propósito. Invista em desenvolvimento pessoal. Buscar cursos, mentorias ou até novos desafios pode revitalizar seu entusiasmo e abrir caminhos para um trabalho mais significativo. Contribua além de si mesmo. Trabalhar em projetos que beneficiem a comunidade ou o meio ambiente pode adicionar um senso de propósito maior ao seu dia a dia. Conecte-se com colegas. Conversar sobre valores, sonhos e motivações com outras pessoas pode reforçar sua conexão com a fonte coletiva de propósito dentro de sua equipe ou organização. O trabalho como uma nascente de impacto. Quando estamos alinhados com nosso propósito, o trabalho deixa de ser apenas uma fonte de renda e se torna uma nascente de impacto. Líderes empresariais que reconhecem essa conexão conseguem inspirar equipes a trabalhar com mais paixão e inovação. Empresas que valorizam essa abordagem tendem a ter colaboradores mais engajados, promovendo um ciclo virtuoso de produtividade e satisfação. No entanto, é importante lembrar que o impacto não precisa ser grandioso. Um artesão que cria algo com amor, um professor que inspira seus alunos ou um técnico que resolve um problema com dedicação, cada um desses gestos é uma forma de transformar o mundo ao redor. Reconhecendo outras fontes no caminho. Além de nosso propósito pessoal, há outras fontes que influenciam nossa trajetória profissional. Mentores e inspiradores. Reconheça as pessoas que ajudaram você a crescer. Um professor que o incentivou, um líder que confiou em você ou até colegas que compartilharam aprendizados. Lições de falhas e obstáculos. Muitas vezes, os desafios que enfrentamos são fontes ricas de aprendizado. Revisitá-los pode ajudar a encontrar novas formas de superar dificuldades atuais. A fonte do coletivo, a colaboração com outras pessoas mesmo em papéis diferentes, cria uma rede de apoio que fortalece seu desempenho e sua conexão com o trabalho. Resgatando o significado. Lembrar a fonte no trabalho não é apenas uma prática pessoal, é um ato que transforma a forma como nos relacionamos com nosso trabalho e com o mundo. Reconectar-se com o propósito inicial nos dá força para continuar, ressignifica o esforço e nos permite encontrar realização mesmo em momentos de dificuldade. O trabalho é mais do que um meio de sobrevivência, é uma expressão do que podemos contribuir para o mundo. Ao lembrar a fonte de nossas motivações e inspirações, transformamos nosso trabalho em uma jornada significativa e impactante. A fonte da vida, nossa relação com o meio ambiente. E se a água que você bebe hoje fosse a última disponível? Imagine um mundo em que as fontes secaram, os rios estão vazios, as florestas são apenas memórias, e o ar é pesado demais para respirar. Parece um cenário distante, mas a realidade atual já nos dá sinais de alerta. E se essa visão apocalíptica não for apenas fruto da imaginação, mas uma consequência de esquecermos a verdadeira fonte de toda a vida no planeta, natureza? Será que estamos realmente cuidando daquilo que nos sustenta? O meio ambiente, nossa fonte primordial. A Terra é mais do que nosso lar, ela é o fundamento de nossa existência. Desde o ar que respiramos até os alimentos que consumimos, dependemos diretamente da generosidade da natureza. Contudo, a relação da humanidade com o meio ambiente nem sempre reflete essa interdependência. Em busca de progresso, frequentemente ignoramos os limites dos recursos naturais, tratando o planeta como uma fonte infinita. Quando dizemos "lembre-se da fonte" no contexto ambiental, estamos falando de algo mais profundo do que reciclar ou plantar árvores. Estamos nos referindo a uma mudança de mentalidade em que reconhecemos a natureza como parte intrínseca de nossa existência, algo a ser protegido, não explorado. As consequências do esquecimento. Esquecer-se da fonte ambiental tem gerado consequências devastadoras. Dados alarmantes mostram que florestas estão sendo desmatadas a uma taxa de mais de 10 milhões de hectares por ano. Espécies estão desaparecendo a um ritmo
0,000 vezes maior do que o natural, e a temperatura global está subindo rapidamente devido às emissões de gases do efeito estufa. Entre os impactos mais visíveis estão: mudanças climáticas. O aumento da temperatura global causa fenômenos extremos, como furacões, secas e inundações, ameaçando comunidades ao redor do mundo. Crises hídricas. A água, essencial à vida, está se tornando um recurso escasso em muitas regiões, impactando desde a agricultura até o consumo humano. Perda da biodiversidade. Quando destruímos habitats, não apenas perdemos espécies, mas também desequilibramos ecossistemas inteiros, comprometendo nossa própria sobrevivência. Reconexão com a fonte natural. Reconectar-se com o meio ambiente requer uma abordagem consciente e coletiva. Não se trata apenas de corrigir erros passados, mas de cultivar um relacionamento respeitoso e sustentável com o planeta. Aqui estão algumas formas de lembrar a fonte na prática. Educação ambiental. Conhecer a importância dos ecossistemas e a interdependência entre os seres vivos é o primeiro passo para valorizá-los. Redução do consumo. Adotar práticas como a reutilização de materiais, o consumo consciente e a minimização de desperdícios reduz a pressão sobre os recursos naturais. Apoio a iniciativas sustentáveis. Escolher produtos e empresas comprometidos com a sustentabilidade incentiva práticas responsáveis em larga escala. Reflorestar e restaurar. Plantar árvores, recuperar áreas degradadas e proteger habitats naturais são ações concretas que podem ser realizadas individualmente ou em grupos. Lições da natureza. Equilíbrio e interdependência. A natureza nos ensina constantemente sobre equilíbrio. Assim como uma nascente precisa de árvores para reter água e evitar erosão, os seres humanos precisam de um ambiente equilibrado para prosperar. No entanto, esquecemos que estamos profundamente conectados a esse ciclo. Um exemplo notável vem das tradições indígenas, que sempre enxergaram a natureza como sagrada. Para essas culturas, explorar recursos naturais sem retribuí-los é uma forma de quebrar o ciclo da vida. O conceito de reciprocidade e cuidar da terra que nos cuida é um valor que precisamos resgatar urgentemente. Pequenas ações com grandes impactos. Embora os desafios ambientais pareçam esmagadores, cada pessoa tem o poder de fazer a diferença. Aqui estão exemplos práticos. Reduzir o desperdício de água. Fechar a torneira ao escovar os dentes, consertar vazamentos e usar água de forma responsável são atitudes simples, mas poderosas. Adotar energia renovável. Optar por fontes limpas de energia, como solar e eólica, reduz as emissões de carbono. Participar de movimentos ambientais. Engajar-se em campanhas locais ou globais é uma forma de amplificar seu impacto. O impacto coletivo. Quando agimos juntos, o impacto positivo pode ser exponencial. O exemplo da recuperação da camada de ozônio mostra que, com esforços globais coordenados, é possível reverter danos ambientais. Após a proibição de substâncias destrutivas como os clorofluorocarbonos, CFCs, a camada de ozônio está gradualmente se restaurando, protegendo a vida na Terra contra a radiação ultravioleta. A água que sustenta todos nós. Assim como não podemos viver sem água, não podemos prosperar sem um meio ambiente saudável. Lembrar da fonte significa honrar a Terra, reconhecendo que nossa sobrevivência depende de sua saúde. Cada gota de esforço para proteger o planeta conta, e cada ação, por menor que seja, pode ser a nascente de um rio maior. Tradições e espiritualidade. A conexão com nossas raízes. Quem somos sem nossa história? Imagine uma árvore sem raízes. Por mais alta e forte que pareça, um vento forte seria o suficiente para derrubá-la. Da mesma forma, nós, como indivíduos e sociedades, dependemos de nossas raízes culturais e espirituais para nos mantermos firmes diante das adversidades. No entanto, em um mundo cada vez mais rápido e globalizado, muitas vezes nos desconectamos dessas fontes de sabedoria, esquecendo as lições e valores que moldaram nossa identidade.
Mas o que perdemos quando nos afastamos delas? E como podemos reencontrá-las? Tradições como fontes de sabedoria e identidade. Tradições não são apenas rituais ou costumes passados de geração em geração, elas são narrativas que carregam as histórias, valores e aprendizados de um povo. Seja uma dança folclórica, uma celebração religiosa ou um ditado popular, cada elemento de uma tradição reflete experiências humanas acumuladas ao longo de séculos. Por que as tradições são importantes? Porque elas nos conectam a algo maior que nós mesmos, a uma herança coletiva que dá sentido ao presente e nos guia para o futuro. Quando as honramos, não apenas preservamos nossa história, mas também reforçamos nossa identidade. Espiritualidade é a busca pelo propósito. Enquanto as tradições nos conectam ao passado, a espiritualidade nos conecta ao propósito. Independentemente de crenças religiosas, a espiritualidade é a busca por um significado maior na vida. É a fonte invisível que nos inspira a olhar além das necessidades materiais e buscar uma conexão com o transcendente, seja isso Deus, o universo ou simplesmente a interconexão entre todos os seres vivos. Culturas ao redor do mundo têm diferentes formas de espiritualidade, mas todas compartilham um denominador comum: a ideia de que há algo maior que nos guia e sustenta. Esquecer dessa dimensão pode levar à sensação de vazio e desorientação, mesmo em momentos de sucesso material. O risco do esquecimento. O esquecimento de nossas raízes culturais e espirituais tem consequências profundas. A globalização e o avanço tecnológico nos oferecem oportunidades incríveis, mas também podem nos afastar de nossas origens. Quando as tradições são relegadas ao passado, perdemos o senso de comunidade e pertencimento. Quando ignoramos a espiritualidade, a vida pode se tornar uma sequência de obrigações sem propósito maior. Exemplos desse esquecimento estão em todos os lugares. A uniformização cultural em muitas partes do mundo. Tradições locais estão sendo substituídas por práticas globalizadas, resultando na perda de diversidade cultural. O materialismo exacerbado, a busca incessante por bens materiais, muitas vezes ofusca valores espirituais, deixando as pessoas insatisfeitas e desconectadas. Como lembrar de nossas raízes? Reconectar-se com as tradições e a espiritualidade exige uma combinação de reflexão pessoal e ações práticas. Aqui estão algumas formas de lembrar a fonte. Honre as tradições locais, participe de festas, rituais ou celebrações que fazem parte da sua cultura. Aprenda sobre as histórias por trás delas e compartilhe com outras pessoas. Busque sabedoria ancestral, converse com os mais velhos de sua família ou comunidade para aprender sobre as práticas e valores que marcaram sua história. Adote práticas espirituais, meditação, oração, contemplação da natureza, qualquer prática que ajude a cultivar um senso de conexão com algo maior. Estude religiões e filosofias, mesmo que você não siga uma religião específica. Explorar diferentes sistemas de crenças pode ampliar sua compreensão do mundo e de si mesmo. Celebre a diversidade cultural, reconheça e respeite as tradições de outras culturas. Ao fazer isso, você também reforça o valor das suas próprias. O valor do resgate cultural. Resgatar tradições não é apenas um ato de preservação histórica, é um ato de resistência e renovação. Países que investem na valorização de suas culturas locais fortalecem suas identidades nacionais e promovem um senso de orgulho coletivo. Um exemplo é o Brasil, que mantém viva uma rica tapeçaria cultural através de festas como o Carnaval, o São João e celebrações indígenas. No entanto, a preservação deve ser acompanhada de adaptação. Tradições não precisam ser estáticas, elas podem evoluir para refletir os valores e desafios contemporâneos. A espiritualidade, da mesma forma, pode ser reinterpretada para atender às necessidades das gerações atuais. Lições das tradições e da espiritualidade.
As tradições e a espiritualidade nos oferecem lições que transcendem o tempo. Humildade, elas nos lembram de que somos parte de uma história maior, com responsabilidades além de nossas necessidades individuais. Resiliência em tempos de crise, elas nos oferecem força e direção, mostrando que desafios podem ser superados. Conexão, elas promovem o senso de pertencimento à ideia de que não estamos sozinhos em nossa jornada. O que queremos preservar? Lembrar a fonte, nesse contexto, é um convite à introspecção. O que em nossas tradições e espiritualidade merece ser preservado? Como podemos honrar essas fontes de sabedoria enquanto caminhamos rumo ao futuro? Assim como uma nascente alimenta um rio que chega ao oceano, nossas raízes culturais e espirituais alimentam nossas vidas, permitindo que cresçamos sem perder a conexão com o que é essencial. Relacionamentos, o valor de lembrar a fonte nos laços humanos. Você realmente conhece quem ama? Pense nas pessoas que você mais ama. Seus pais, irmãos, amigos ou um parceiro. Agora se pergunte, você se lembra do momento em que essas relações começaram? O que fez com que se conectassem? Muitas vezes, com o passar do tempo, as relações se tornam tão cotidianas que esquecemos o que as tornou especiais no início. Mas, e se reencontrássemos a fonte desses laços? Será que nossas relações não poderiam se tornar mais profundas, genuínas e transformadoras? Os relacionamentos como fontes de crescimento. Relações humanas não são apenas encontros casuais, elas são fontes ricas de aprendizado, apoio e crescimento pessoal. Desde o nascimento, dependemos de conexões com outras pessoas para nos formar como indivíduos. Laços familiares, amizades e relacionamentos amorosos moldam quem somos e nos ajudam a navegar pelas complexidades da vida. Lembrar a fonte nos relacionamentos significa voltar ao início, as razões pelas quais esses vínculos foram formados e as experiências que os fortaleceram. É um exercício de gratidão e reconhecimento, essencial para revitalizar conexões desgastadas pelo tempo ou pelas dificuldades do dia a dia. Quando esquecemos a fonte nos relacionamentos. Conflitos, desentendimentos e afastamentos são muitas vezes o resultado de esquecermos a essência dos relacionamentos. A rotina pode transformar a convivência em obrigação, enquanto pequenas frustrações se acumulam e obscurecem o que há de positivo na outra pessoa. Exemplos comuns incluem: relações familiares. A correria da vida moderna muitas vezes nos faz esquecer de expressar gratidão aos nossos pais ou irmãos, que foram nossos primeiros pilares de apoio. Amizades. A falta de contato regular pode fazer com que amizades antes profundas se tornem superficiais ou desapareçam. Relacionamentos amorosos no casamento ou namoro. Esquecer as razões que uniram o casal inicialmente pode levar à monotonia ou ao distanciamento emocional. Resgatando a fonte nas relações. Reconectar-se com a essência dos relacionamentos exige esforço consciente e empatia. Aqui estão algumas formas práticas de lembrar a fonte em seus laços humanos. Revisite memórias juntos. Reviver momentos especiais, como viagens, conquistas compartilhadas ou até desafios superados, ajuda a fortalecer o vínculo. Expresse gratidão. Palavras simples, como obrigado por estar aqui ou sou grato por você na minha vida, podem ter um impacto profundo. Crie novas experiências. Não basta viver do passado, é importante construir novos momentos juntos, como celebrar conquistas ou compartilhar interesses. Pratique a escuta ativa. Prestar atenção genuína a outra pessoa sem distrações ou julgamentos demonstra que você valoriza o que ela tem a dizer. Reconheça a humanidade do outro. Entender que ninguém é perfeito, inclusive você, ajuda a criar espaço para perdão e aceitação mútua. A fonte do perdão e da reconciliação. Conflitos são inevitáveis, mas lembrar a fonte pode transformar a forma como lidamos com eles. Um dos maiores obstáculos nos relacionamentos é o orgulho, o que nos impede de pedir desculpas ou perdoar.
Quando nos lembramos do que nos uniu àquela pessoa, o perdão se torna mais fácil e as reconciliações mais sinceras. Um exemplo poderoso vem das relações familiares. Quantas histórias de reconciliação começaram com gestos simples, como revisitar uma lembrança feliz ou expressar saudade? Esses pequenos atos podem desarmar anos de mágoas e abrir espaço para um novo começo. A fonte da empatia é colocar-se no lugar do outro. A empatia é essencial para nutrir relacionamentos saudáveis. Quando esquecemos de considerar as perspectivas, emoções e experiências das outras pessoas, as relações se desgastam. Relembrar a fonte da empatia, a capacidade de ver o mundo através dos olhos do outro, ajuda a superar barreiras emocionais e fortalecer laços. Relações transformadas pelo resgate da fonte. Existem inúmeros exemplos de como lembrar a fonte pode transformar relacionamentos. Casais que relembram as razões pelas quais se apaixonaram podem reacender a chama do amor, enquanto amigos que compartilham memórias antigas frequentemente renovam sua conexão. Até mesmo relações de trabalho podem ser transformadas quando colegas reconhecem a importância de colaboração e respeito mútuo. Pequenos gestos, grandes impactos. Às vezes, são os menores gestos que têm os maiores impactos nos relacionamentos. Um bilhete inesperado, um abraço sincero ou até um simples "lembrei de você hoje" pode ser suficiente para reavivar um laço. De volta ao essencial. Lembrar a fonte nos relacionamentos é um convite para voltarmos ao essencial. Mais do que resgatar o passado, é uma oportunidade de cultivar o presente e investir no futuro. Nossas conexões são como fontes de água viva, precisam ser cuidadas e protegidas para que continuem a nos nutrir ao longo da vida. Superação e resiliência, a força de lembrar a fonte. Como você enfrenta as tempestades da vida? Imagine estar perdido em meio a uma tempestade, sem abrigo ou direção. Agora, pense em como seria encontrar um rio que o guiasse de volta para casa. Na vida, enfrentamos adversidades que nos deixam desnorteados, mas lembrar da fonte, nossas forças internas, nossas raízes e nossos valores pode nos servir como esse rio, conduzindo-nos em direção à superação e ao equilíbrio. A natureza das adversidades. Desafios são inevitáveis, sejam eles emocionais, financeiros, de saúde ou de outra natureza. Eles testam nossos limites e, muitas vezes, nos fazem questionar quem somos. No entanto, são nesses momentos que a força de lembrar a fonte se torna mais evidente. Mas o que é essa fonte no contexto da resiliência? É o conjunto de nossas experiências, valores e aprendizados acumulados ao longo da vida. É a capacidade de olhar para dentro e encontrar os recursos necessários para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. O papel da fonte na superação. A superação começa com a aceitação de que as dificuldades fazem parte do caminho. Lembrar a fonte, nesse sentido, é relembrar o que nos torna fortes. Isso pode incluir nossas conquistas passadas. Refletir sobre os obstáculos que já superamos pode nos dar confiança para enfrentar novos desafios. Nossos valores. Lembrar o que é mais importante para nossa família, propósito, fé pode ser um guia em momentos de incerteza. Nossas relações, amigos, mentores e familiares são fontes de apoio e sabedoria que podemos recorrer em tempos de necessidade. Nossa capacidade de adaptar-se, reconhecer nossa habilidade de crescer e mudar diante de dificuldades é fundamental para superar desafios. Resiliência, a arte de reerguer-se. Resiliência não é a ausência de sofrimento, mas a habilidade de crescer a partir dele. É um atributo construído ao longo do tempo, através de experiências de superação. Lembrar a fonte ajuda a fortalecer nossa resiliência ao nos conectar com nosso propósito e nossas raízes. Exemplos inspiradores de superação. Histórias de superação estão por toda parte,
desde indivíduos que venceram doenças graves até comunidades que se reergueram após desastres naturais. Em todas essas narrativas, há um elemento comum: a conexão com uma fonte interior ou coletiva que deu força para continuar. Um exemplo poderoso é o de Malala Yousafzai, que enfrentou a violência e se tornou um símbolo global de resistência e coragem. Sua fonte foi a crença na educação e nos direitos das meninas, um propósito que a guiou mesmo nos momentos mais sombrios. Ferramentas para lembrar a fonte em momentos difíceis. Reconectar-se com a fonte durante momentos de adversidade requer prática e reflexão. Aqui estão algumas ferramentas úteis. Jornalinho. Escrever sobre suas experiências e sentimentos pode ajudá-lo a identificar padrões, forças e lições aprendidas. Meditação e reflexão. Reservar tempo para o silêncio pode ajudá-lo a acessar sua sabedoria interna. Busque inspiração. Leia histórias de superação ou escute pessoas que enfrentaram desafios semelhantes. Apoie-se em sua rede de contatos. Conversar com amigos, familiares ou profissionais de confiança pode oferecer novas perspectivas e apoio emocional. Celebre pequenas vitórias. Cada passo na direção certa merece ser reconhecido e comemorado, reforçando seu progresso. Superação não é linear. É importante lembrar que o caminho da superação não é linear. Existem altos e baixos, e tudo bem sentir-se perdido ou desanimado em alguns momentos. Lembrar a fonte é também lembrar de ser gentil consigo mesmo, reconhecendo seus esforços, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. A sabedoria das adversidades. As adversidades, por mais dolorosas que sejam, trazem consigo lições valiosas. Elas nos ensinam sobre resiliência, paciência e a importância de nos conectarmos com o que realmente importa. Muitas vezes, é no fundo do poço que encontramos as águas mais puras, aquelas que nos reconstroem de dentro para fora. Uma nova fonte de força. Ao lembrar a fonte em momentos de dificuldade, descobrimos que somos mais fortes do que imaginamos. Aprendemos a confiar em nossas capacidades, a buscar apoio quando necessário e a transformar desafios em oportunidades de crescimento. Lembrar a fonte, nesse contexto, é mais do que um conceito, é um estilo de vida. É a prática contínua de olhar para dentro, para as pessoas ao nosso redor e para a vida como um todo, encontrando nas adversidades as sementes da renovação. Este capítulo fecha nossa jornada de reflexão, mas o aprendizado não termina aqui. A partir de agora, que cada adversidade se torne uma oportunidade de lembrar sua fonte e transformar-se continuamente. Que você carregue essa sabedoria com você, aplicando-a em cada aspecto da sua vida. Afinal, como toda fonte, a sua também precisa ser cuidada e valorizada para nunca secar.